Bem-vindo para mais esta aula de Direito Constitucional, que irá apresentar o controle de constitucionalidade como instrumento de garantia da supremacia da Constituição. Isto porque a Constituição, além de imperativa, é particularmente suprema, ostentando uma posição de destaque em relação às demais normas e que a ela deverão se conformar, seja quanto ao modo de sua elaboração, seja quanto à matéria de que tratam, sob pena de se garantir a supremacia da Constituição através do controle de constitucionalidade das normas. Em outras palavras, a Constituição, como norma jurídica fundamental do ordenamento jurídico, regula o modo de produção das leis e dos outros atos normativos, impondo balizas quanto ao seu conteúdo, além de regular e limitar o funcionamento de todos os poderes. Portanto, é a contrariedade a esses mandamentos constitucionais que deflagra os mecanismos de controle de constitucionalidade. O sistema de controle de constitucionalidade das leis depende intimamente dos conceitos de existência, validade e eficácia ou aplicabilidade das normas constitucionais. Acompanhe comigo. Perceba com este esquema gráfico que a Constituição funciona como filtro das normas jurídicas. Portanto, no processo interpretativo, a fim de que possam ser consideradas constitucionais, as normas devem passar pelo juízo de existência, validade e eficácia. Vejamos o que tais conceitos representam. Um ato ou norma é existente quando nele estão presentes os elementos constitutivos definidos pela lei, como causa, eficiência da sua incidência. E é normalmente com a promulgação que se constata a existência de uma lei. Havendo ausência, deficiência ou insuficiência quanto aos elementos essenciais do ato jurídico ou da lei, impede-se o seu ingresso no mundo jurídico, por ausência de pressupostos materiais. Existindo o ato ou a norma no plano da validade, deve-se constatar se esses elementos do ato jurídico preenchem os atributos, os requisitos que a lei lhes acostou, para que sejam recebidos como atos dotados de perfeição. Desta forma, estando presentes os elementos de existência da lei ou do ato jurídico para averiguar quanto à validade do ato, o operador do direito deve observar se ele foi criado ou praticado por um agente competente, observando a forma adequada e a sua licitude. Na ausência de qualquer destes elementos, o ato ou a lei deverão ser eivados de invalidade, cominando-se, portanto, a pena de nulidade ou anulabilidade daquela lei. Assim, por exemplo, no caso de uma lei votada e aprovada pela Câmara de Vereadores de um município para criminalizar a homofobia. Ela pode até ser existente, pois hipoteticamente foi votada e provavelmente foi promulgada naquele município. Entretanto, é norma inválida, porque contrariou a Constituição Federal, que no seu artigo 21 refere ser esta matéria, o direito penal, de competência privativa da União. A inconstitucionalidade é vício que se afere, deste modo, no plano da validade, mas tem os seus efeitos também no plano da eficácia, já que a norma inconstitucional não deve ser aplicada e esta ineficácia
se dará ora em relação às partes do processo, ora a todas as pessoas indistintamente. Portanto, o plano da eficácia consiste na aptidão para produzir efeitos e suas consequências jurídicas. Está relacionado à sua aplicabilidade ou executoriedade da norma ou dos atos jurídicos. Logo, se inconstitucional um ato ou uma norma jurídica, suspende a aplicabilidade da lei, mas não a revoga do ordenamento jurídico. A revogação consiste na retirada de uma norma do mundo jurídico, operando-se no plano da existência das normas ou dos atos, ao passo que a declaração de inconstitucionalidade é competência judicial e opera-se no plano da validade, como consequências projetadas para o plano da eficácia. É da observância desses planos que deriva o princípio fundamental da constitucionalidade dos atos, que significa que as normas jurídicas ou atos só estarão conforme a Constituição quando não violarem o sistema formal constitucionalmente estabelecido para a produção desses atos e quando não contrariar o conteúdo material consagrado nas regras e nos princípios constitucionais. Há muitas razões para se reconhecer a inconstitucionalidade das leis, o que faz a doutrina constitucional estabelecer categorias ou tipos de inconstitucionalidade. Aponta-se como as espécies, tipos mais frequentes de inconstitucionalidade: formal e material, por omissão ou ação, e originária ou superveniente. Vamos entender cada uma destas espécies? A inconstitucionalidade material ou formal está relacionada com o conteúdo da norma e a observância ou não de normas do processo legislativo. Explico. Ocorrerá a inconstitucionalidade formal quando um ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as regras de competência ou com o procedimento estabelecido para o ingresso no mundo jurídico. A inconstitucionalidade, por sua vez, será material quando o conteúdo do ato infraconstitucional estiver em contrariedade com algumas normas substanciais previstas na Constituição, seja uma regra ou um princípio. A inconstitucionalidade por ação está ligada a uma conduta positiva do legislador, que não se compatibiliza com os princípios constitucionalmente consagrados. E a inconstitucionalidade por omissão, por sua vez, decorre de uma lacuna inconstitucional ou do descumprimento, de uma obrigação constitucional de legislar. Esta tipologia está relacionada ao fato de que as normas constitucionais possuem comandos cogentes, impõem proibições, percepções, vedações ou imposições, que não podem ter sua incidência afastada pela vontade das partes. Logo, pode-se violar a Constituição praticando o ato que ela proíbe, por ação, ou deixando de praticar, total ou parcialmente, ato que ela determina, por omissão. As espécies de inconstitucionalidade originária e supervenientes decorrem do momento de edição das normas constitucionais e as eventuais mudanças fáticas quando da edição da lei. Será originária quando o defeito é congênito da lei, ou seja, quando do ingresso dessa lei no mundo jurídico, ela já era
formal ou materialmente incompatível com a Constituição. E será, por sua vez, superveniente quando resultar do conflito de normas infraconstitucionais e o texto da Constituição. Destaco que a doutrina constitucional brasileira e o nosso Supremo Tribunal Federal não admitem a constitucionalidade ou inconstitucionalidade superveniente das leis em face de uma nova Constituição, pois só se pode aferir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei perante o paradigma constitucional em que essa lei foi criada, razão pela qual ou há compatibilidade da lei anterior com a nova Constituição e aí opera-se o fenômeno da recepção, ou a incompatibilidade operando-se o fenômeno da revogação tácita da lei. A partir de agora, veremos os principais tipos de controle de constitucionalidade das leis, conforme as diferentes classificações doutrinárias. Iniciamos com a diferenciação entre controle político e o controle jurídico. E no âmbito jurídico, compreenderemos a distinção entre controle de constitucionalidade difuso e o concentrado. O controle da constitucionalidade das leis e dos atos podem ocorrer de diferentes formas, podendo ser apontadas como modalidades deste controle. A primeira modalidade de controle é o controle político. O controle político é aquele realizado por órgão político e não por órgão judicial, quando então falamos que se trata de controle de constitucionalidade judicial. Particularmente no Brasil, quanto ao órgão ou órgãos que realizam o controle, o sistema é misto, já que cabe aos órgãos do Poder Judiciário a palavra final quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. E, concomitantemente, existem diversas instâncias de controle político, praticada pelos poderes executivo e legislativo. São alguns exemplos de controle político praticados pelo executivo: o veto total ou parcial a projetos de leis pelo chefe do Poder Executivo, com fundamentação constitucional; a legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis; e a possibilidade do Estado descumprir a lei que fundamentadamente lhe considere inconstitucional. São exemplos de controle político praticados pelo Legislativo. Por exemplo, um parecer terminativo elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça sobre a inconstitucionalidade de um projeto de lei, ou a quebra do veto presidencial a um projeto de lei pelo Congresso Nacional, a sustação de atos normativos pelo Poder Executivo que extrapolem atos de delegação do Congresso Nacional. Outro exemplo, juízo prévio pelo Congresso Nacional sobre a relevância e urgência de medidas provisórias editadas pelo Presidente da República. Como, em geral, o controle de constitucionalidade é judicial, no que se refere ao órgão jurisdicional a promover o controle, poderá ser ele considerado difuso ou concentrado. Será difuso quando todo e qualquer juiz ou tribunal reconhecer a inconstitucionalidade da norma ou do ato, não realizando aquela análise em um caso concreto. Será concentrado o controle quando exercido por um único órgão, criado especialmente ou majoritariamente para esse fim. Neste caso, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é obrigatória para todos os juízes e tribunais e, portanto, a declaração de inconstitucionalidade em um caso concreto traz como consequência
a não aplicação daquela lei a qualquer outra situação, porque todos os tribunais estarão subordinados à tese jurídica já estabelecida. A terceira modalidade se refere ao momento da realização do controle. Poderá o controle de constitucionalidade ser preventivo ou repressivo. Como mostra a imagem, preventivo ocorre antes da entrada em vigor da lei, e o repressivo é posterior e visa curar o vício que macula a validade da lei. De forma detalhada, o controle prévio é aquele que se realiza antes da conversão do projeto de lei em lei e visa impedir a entrada em vigor da lei no Brasil. Em geral, é realizado pela via política e, excepcionalmente, o controle judicial, como no caso do mandado de segurança movido por parlamentar contra a proposta de emenda constitucional violadora de cláusula pétrea. Por sua vez, o controle será repressivo quando a lei já está em vigor e seu objetivo é paralisar a sua potencialidade de surtir efeitos. Normalmente, será realizado pelo Poder Judiciário. Finalmente, temos o controle de constitucionalidade que vai direto ao vício da norma, em abstrato, ou em meio à ação ordinária. É suscitada a inconstitucionalidade em um caso concreto. Trata-se do controle de constitucionalidade por via principal ou via incidental. Finalmente, portanto, quanto à forma do controle, disse por via incidental quando realizada no exercício normal da função jurisdicional. Quando da apreciação dos casos concretos, pode ser tese de defesa ou pode ser tese do autor da ação. No Brasil, o controle incidental ocorre por via difusa, ou seja, a análise da constitucionalidade se dá no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal no exercício regular da jurisdição. Por outro lado, será por via principal ou direta quando pretende-se discutir a validade da lei em si, sem qualquer caso concreto específico. É verdadeiro mecanismo de preservação do sistema jurídico, do qual deverá ser eliminada qualquer norma incompatível com a Constituição. Por isso, limitado a determinados órgãos e entidades. No Brasil, está associado ao controle concentrado, realizado por um órgão do Poder Judiciário, e terá o caráter abstrato. Apenas para encerrarmos esta aula, é importante destacar que a Constituição Brasileira de 1988 adotou um sistema híbrido ou misto, combinando o controle incidental e difuso, assim como por via principal e concentrada. Enfim, este é o panorama construído dentro da Constituição brasileira para a proteção da supremacia da Constituição, através do controle de constitucionalidade das normas e dos atos públicos. Espero você na nossa próxima aula. Tchau!